Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Lisboa. Gente, o assunto de hoje é a regra 180 graus. Essa regra é muito utilizada no cinema, na televisão e por todo mundo que trabalha com audiovisual, né? Mas a dúvida que não quer calar é: mantemos a regra 180 ou quebramos a regra 180? Ou pode ser quebrada a regra 180 graus? Gente, esse é o assunto, mas antes disso, já peço para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar aquele like bacana pra gente aí, para que a gente possa continuar produzindo muito conteúdo de valor para todo mundo que está evoluindo o seu trabalho aí na área de vídeo, né, e na área de fotografia também. Então não se esquece, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos que a gente irá gravar, certo? Gente, então vamos falar sobre essa regra 180 graus aí, que é muito utilizada, né, no cinema, na televisão e nos nossos vídeos do dia a dia também, que é muito importante, mas eu vejo que tem muita gente ainda que não sabe aplicar ou deixa de aplicar, né, ou aplica de modo que fique incoerente também, né, às vezes pela falta de conhecimento. Mas é importante que a gente desmistifique essa ideia de que não pode ser quebrada. Eu quebro essa regra dos 180 graus, tá? Nos meus trabalhos. Em muitas situações eu utilizo elas de uma forma que eu possa sempre manter o meu espectador conectado à história, que é isso que a gente quer fazer, né? Manter sempre o espectador dentro da história, sem gerar conflito, sem gerar confusão na cabeça dele. Peraí, estava do lado esquerdo, agora estava do lado direito, como que é isso? Né? Então a nossa ideia principal é a gente sempre manter o espectador sempre conectado ao que está acontecendo na narrativa da história do que a gente quer passar. Certo? E como eu também trabalho com filme de casamento, essa regra também se aplica nesse momento. Eu quero mostrar para vocês como que eu faço essa construção, tá? Essa quebra da regra de 180, 180 graus que eu utilizo bastante. Tá? Eu vejo muitos profissionais que procuram manter sempre a regra viva ali, né, para que não haja conflito, mas eu tenho um ponto de vista um pouco diferente sobre o que eu quero mostrar, sobre o que eu acho importante, isso dentro de um filme de casamento, porque existem dois momentos ali que são extremamente importantes. Um deles é a troca das alianças, né, que os personagens, os noivos estão de frente um para o outro, e tem o padre também que está participando ali, né? E o outro momento é o momento dos votos, que são as falas dos noivos um para o outro, né? E nesse momento essa regra fica muito evidenciada. Então, se a gente não tomar os devidos cuidados ali, pode sim gerar conflitos. Acompanhe comigo que eu criei uma arte para que fique mais visual, para que fique mais fácil de você entender como funciona essa regra e como depois eu quebro essa regra de uma forma que funcione, tá? Como vocês podem perceber aqui, gente, eu simulei aqui um altar de igreja, tá? Com posicionamento no momento da troca das alianças ou no momento dos votos ali, tá? Essa regra 180 graus, ela se aplica da seguinte forma: você tem que imaginar essa linha imaginária aqui em meio aos dois personagens, e você vai criar aí a sua imaginação de 180 graus, que é onde você pode trabalhar o posicionamento da sua câmera, tá? Que pode ser mais de uma câmera também, obviamente, né? Então aqui, como você pode perceber, a gente tem a câmera 1, que ele está mostrando os dois personagens aqui, tá? Até tem o padre aqui que está na frente, mas é só para ilustrar. O que essa câmera estaria mostrando? Ela estaria mostrando os dois personagens de frente um para o outro. Essa é a minha câmera master, que eu chamo, tá? E depois tem as minhas câmeras de inserts, que são as câmeras frontais aos personagens. Como você pode ver, tem a câmera 2 aqui, que é um over the shoulder, que está por cima do ombro de um dos personagens, mostrando o outro, e minha câmera 3 a mesma coisa. Aqui está um exemplo de como funciona a regra 180, tá? O que acontece? Nós temos o primeiro plano aqui, a ambientação que mostra que tem dois personagens conversando, um de frente para o outro, e a câmera 2 e 3 é o que vai fazer os cortes para que eu possa potencializar no momento das falas, das partes mais importantes das falas de cada personagem, eu possa mostrar com aquele outro ângulo mais fechadinho, que é o ângulo que vai estar o personagem falando, certo? Então, aqui a gente tem de forma clara
de forma funcional, como funciona a regra 180. Então a gente tem os dois personagens, depois eu posso cortar para a câmera 2, depois eu posso cortar para a câmera 3. Agora eu quero mostrar para vocês aqui o que não devemos fazer e o que acontece quando a gente quebra essa regra dos terços, essa regra 180. Olha só, essa câmera aqui, essa câmera que está marcada com um xizinho aqui, como se fosse a nossa quarta câmera aqui, olha o que acontece. Digamos que eu esteja filmando com a minha câmera 3 aqui, a minha personagem que está falando, e de repente, se eu mudo essa câmera 3 aqui para essa câmera 4, que seria aqui, olha o que acontece, ela estaria conversando com ela mesma. Se eu mudo diretamente da câmera 3 aqui, que está pegando o meu personagem falando, e depois eu mudo para a câmera 4, tá, que seria essa câmera aqui, olha o conflito que dá. Percebe que ele está... na câmera 3, ela está olhando da esquerda para a direita, e nessa câmera 4 aqui, ela estaria olhando da direita para a esquerda. Mas quando eu faço essa troca de câmera, dá a entender que ela está conversando com ela mesma. Por mais que eu mude, tá, da câmera 2, da câmera 3 para a câmera 2 aqui, que eu iria pegar ele de frente, tá? Eu ainda vou, e depois eu mude para a câmera 4 aqui, eu ainda vou ter esse conflito. O meu personagem está falando do lado esquerdo para o direito, e de repente, em outro momento, ele está falando do lado direito para esquerdo, certo? Isso vai gerar um conflito de que vai parecer sempre que o personagem está conversando com ele mesmo, tá? E aqui, nesse momento aqui, então essa câmera não poderia estar aqui. Por mais que a gente poderia voltar para cá, mas esse fato aqui de estar utilizando a câmera 3 com a câmera 4 aqui, ó, ele já daria esse problema, já daria esse erro de confusão na cabeça do espectador, porque horas o teu personagem está do lado direito e horas ele está do lado esquerdo, mas ele está olhando para o mesmo lado sempre. Então é isso que não pode acontecer, certo? Então a ideia seria o quê? Ele mostrar aqui, plano geral, fiz a ambientação de que é um diálogo, depois eu posso escolher, tanto faz, não existe regra aqui, tá? Eu posso escolher entre o lado esquerdo e o lado direito para começar, tá? Normalmente se começa quando o personagem está falando, né? Então eu poderia colocar na câmera 2, caso ele esteja na câmera 2, caso o noivo aqui no caso estivesse falando, então eu poderia começar por aqui, certo? Agora deixa eu mostrar para vocês como eu faço isso, tá? Ó, eu mudei aqui, deixa eu mudar o slide aqui. Esse é o meu mapa de câmera para esse momento da troca das alianças e do momento dos votos. Eu utilizo aqui essa quebra da regra do 180 porque eu vejo alguns pontos extremamente importantes que me fazem quebrar essa regra aqui. Olha só, então eu tenho a câmera 2 aqui, tá, que está filmando o diálogo aqui, a câmera 3 também, e eu posiciono, ao invés da minha câmera 1 estar aqui, eu jogo ele para cá. Por que eu faço isso? Aqui eu vou ter também os dois personagens, a visualização dos dois personagens, o ângulo dos dois personagens aqui, mas eu tenho o meu problema aqui, que quando eu jogo para cá, certo? Eu vou ter esse conflito, eu vou ter esse erro também de continuidade da regra do 180. Mas o que eu faço em meio a isso aqui, gente? Antes de eu jogar para essa câmera aqui, eu continuo aqui, 2 e 3, eu jogo para essas duas câmeras aqui. Eu posso sim começar com essa câmera aqui, tá? Que é a câmera de ambientação. Eu mostro os dois personagens aqui e depois eu jogo daqui para cá, da câmera 2 para a câmera 3. Só que agora o que tem que ter em meio a essas outras câmeras são os outros ângulos que eu consigo mascarar essa quebra da regra 180. Eu coloco inserts, aqui eu até coloquei os bancos, que sempre tem pessoas sentadas, são os padrinhos que estão sentados aqui, né? Antes de eu mudar o eixo da câmera aqui, eu jogo uma imagem das pessoas que estão sentadas aqui. E por que eu posicionei as câmeras aqui, desse lado, e não do outro lado, para ficar na regra do 180? Eu poderia, ao invés do 180 estar aqui, eu poderia jogar para o outro lado, certo? Porém, essas minhas câmeras 2 e 3 aqui, elas teriam que estar aqui, ó. Teria que estar desse outro lado, do mesmo lado que está a câmera 1. Só que se eu posiciono elas aqui, eu tenho só a expressão dos noivos, certo? Dos noivos e do padre aqui falando. Mas o que eu acho importante aqui, que eu não posso perder,
quando eu filmo aqui, aparece os pais e aparece os convidados aqui assistindo e participando também desse momento, certo? Assim como desse lado. Então essa câmera 2 e 3 aqui, ao mesmo tempo que ela está mostrando os meus personagens trocando alianças ou fazendo a troca dos votos ali, aparecem também as pessoas que estão aqui no fundo, certo? Então é com esse recurso de jogar para o espectador essas outras pessoas que estão participando aqui que eu utilizo na minha quebra da regra do 180. Deixa eu mostrar para vocês aqui no Premiere, na minha edição aqui. Olha só, aqui está as minhas 3 câmeras de como eu posiciono elas, tá? Deixa eu colocar um pouquinho aqui. Aqui para cá, que eu não vou utilizar aqui. Ó, aqui eu tenho as minhas 3 câmeras, tá? Ó, aqui a minha câmera da esquerda e eu tenho a minha câmera da direita, tá? Aqui está tudo certo e aqui eu tenho a minha câmera que quebra essa regra 180 graus, tá? O que acontece aqui? Olha só, o porquê que eu decidi utilizar esses 2 ângulos aqui. Percebam que tem as pessoas no fundo, por mais que aqui esteja desfocado nessa imagem aqui, eu tenho as pessoas no fundo participando também. E aqui eu tenho os pais e os padrinhos todos participando da cena também. Por isso que eu acho que esses 2 ângulos aqui eles são mais favoráveis do que aqui, ó. Caso eu estivesse utilizando as minhas outras câmeras dentro do 180 graus, utilizando desse ângulo aqui, ó, tivesse essa câmera aqui e tivesse as outras 2 câmeras, uma mais para a direita e uma mais para a esquerda, para fazer esse diálogo ou essa troca das alianças aqui. Eu poderia tranquilamente fazer aqui, só que eu perderia o meu fundo, que eu julgo ser muito importante, que é mostrando as pessoas lá atrás também participando, certo? E aí, como que eu faço para quebrar essa junção? Olha só. Aqui já está pré-montado já, tá? Ó, começou com a primeira cena, aqui da esquerda, o noivo colocando aliança, a noiva assistindo, a noiva participando, depois eu coloquei ele de frente, né? O erro estaria aqui, ó, se eu jogasse para cá agora, certo? Aqui estaria o meu erro aqui, ó. Então, ó, aqui eu ainda não ajustei, eu ainda não corrigi essa minha quebra de regra 180, tá? Só para mostrar para vocês aqui, ó, tá só indo de uma para outra e vindo para cá, ó. Então, como que eu resolvi isso? Eu já faço de cara a minha ambientação, né, mostrando que nessa cena aqui, ó, eu tenho os pais participando aqui, tem os noivos, tem os padrinhos, tudo lá atrás. Eu faço essa ambientação com essa primeira cena aqui, tá? Depois eu jogo pra cá, eu decidi colocar a expressão da noiva aqui primeiro. Depois eu tenho o noivo aqui, olha só, eu tenho os pais, eu mantenho os pais e padrinhos lá. E quando eu for mudar para outra câmera, eu posso tranquilamente mostrar aqui em um insert os padrinhos assistindo antes de eu mudar para cá, ó. Antes de eu mudar para cá. Então eu desloquei o olhar do espectador, eu fiz com que o espectador interpretasse e entendesse que tem outras pessoas participando também. Então aqui eu fiz a minha correção, o meu ajuste de quebra dessa regra 180, colocando essa imagem aqui. E aí depois eu posso jogar para cá tranquilamente, porque eu não vou ter o problema. Fiz aqui, beleza. Terminei aqui a ação, eu vou jogar para lá. Antes de eu jogar para a cena, ó, deixa eu até esconder aqui. Antes de eu jogar para essa cena aqui, ó. Antes de eu jogar para essa cena aqui, eu coloquei mais uma insert da mãe assistindo a cerimônia também. Depois eu joguei para cá de novo. Então, eu mantive a minha regra, ó. Aí eu venho para cá e agora joguei para o outro lado de novo. Só que eu coloquei esses inserts aqui antes, para que eu deslocasse, para que eu não gerasse esse conflito, essa confusão na cabeça do espectador ali, de que essa regra foi quebrada de forma errada, certo? Por mais que a gente tem que sempre pensar que a maioria dos nossos clientes não se atém a isso, né? Eles não se preocupam com isso. O que eles mais se preocupam é que se as pessoas estão aparecendo, se as pessoas, se os convidados deles, os familiares estão aparecendo. Diferente do cinema, né? Que muitas pessoas assistem e buscam esses erros, né? Para os noivos aqui, por mais que, digamos que eu não tenha esses inserts e você utilize, eles não irão achar de
todo mal, a não ser que seja um casal de noivos que sejam cinéfilos, que achem, que entendam muito disso, sejam expert nisso, né? Então eles podem achar conflito, podem achar o erro disso e aí não ser legal, né? Mas é claro que a maioria dos clientes não são expert nessas regras, então isso vai passar tranquilamente. Eu sempre quebro essa regra porque eu acredito que esses dois ângulos aqui que eu tenho, tá, eles são muito valiosos no sentido de aparecer as pessoas no fundo participando. Então isso tem um peso muito grande. Tá? E quando você faz desse lado aqui, por mais que você coloque as outras câmeras aqui à direita e a outra à esquerda aqui, para fazer a regra 180, ela só vai mostrar o rosto dos noivos e do padre aqui, né? Quando eu mostro mais para a esquerda a câmera e mais para a direita, como é o caso aqui, ó, se eu fosse colocar a câmera aqui, eu só ia pegar o rosto do noivo e o rosto da noiva e a única câmera que iria aparecer o rosto do padre junto seria essa câmera frontal, certo? Mas aí eu perco toda a participação dos convidados que estão ali sentados nos bancos aqui. Por isso que eu utilizo sempre esse posicionamento aqui de câmera, tá? Que eu consiga utilizar aqui aparecendo os padrinhos, os convidados lá atrás, pegando o padre por cima do ombro aqui. A mesma coisa aqui, eu consigo mostrar os padrinhos lá atrás. E quando eu vou fazer essa mudança, eu coloco um insert das pessoas participando, assistindo, para depois eu poder me deslocar a câmera para o outro ângulo, que seria o ângulo errado, digamos assim, certo? Então aqui eu já fiz a correção. A mesma coisa acontece. Eu vou voltar, eu coloco um outro insertzinho da mãe ou dos convidados, dos padrinhos que estiverem ali também, aí vai a seu critério o que você quer mostrar. Aqui, como eu tinha um detalhe da mãe participando também, bem sorridente, feliz, ela fez uma conexão total aqui com o momento que estava acontecendo. E aí sim eu posso jogar para cá, e aí eu vou continuar minha regra 180 graus aqui, beleza? E aí se eu for mudar de novo, o que eu vou fazer? Jogo para os padrinhos, jogo para os padrinhos de novo aqui, para que eu possa esconder essa quebra, né? Esse erro, digamos assim. Ó, voltou para cá, beleza, fez a troca. Eu vou mudar agora para quebra de eixo lá de novo, para o 180. Mudei novamente para o outro casal de padrinhos assistindo, e aí depois eu volto para cá. Isso, além de ficar, além de valorizar o fundo, né? O segundo plano lá, que no caso são as pessoas que têm uma importância muito grande para os noivos, né? Eu não tenho esse conflito. E eu consigo jogar de uma câmera para outra, valorizando todos os momentos e deixando essa parte da minha edição mais dinâmica também e as pessoas participando lá. Ó, volta para cá, vem. Aqui eu ainda não coloquei, ó. Você percebe que aqui tem o erro, ó. Eu venho para cá, depois eu venho para cá e aqui, ó. Percebe que aqui a gente tem ela olhando da esquerda para a direita e aqui ela está olhando da esquerda para a direita. É como se ela estivesse falando com ela mesma. Entendeu? Porque o ângulo aqui está errado. Então aqui eu teria que colocar também mais um personagem, mais imagem dos padrinhos ou alguma coisa que eu pudesse ter esse tempo de deslocamento de câmera aqui para que não gere esse conflito, né? Então aqui está certo. Ó. Eu venho para cá, desloco e jogo para cá e aí eu tenho a minha continuidade. Você pode sim fazer essa quebra de eixo aí desde que você tenha elementos que mascarem, né, essa sua quebra de eixo, esse problema, digamos assim, para que não gere conflito no espectador. Certo, gente? Até um detalhe muito importante, gente. Estão percebendo que os noivos estão trocando as alianças e os padrinhos lá atrás, os pais, todo mundo estão em pé. Normalmente acontece nesse momento os padrinhos estarem sentados, né? Aqui, como vocês podem perceber, eu mantive a continuidade também. Então, até os inserts que eu coloquei aqui, eles estão em pé também, certo? O que acontece? Esses inserts aqui, eles foram feitos em outro momento, tá? Eles não são no exato momento que aconteceu, porque todas as minhas câmeras estavam posicionadas para a troca das alianças. Então, eu utilizei de outros momentos que os padrinhos e os convidados estavam em pé, para que eu pudesse colocar aqui. Porque se eu fosse colocar
os outros momentos que eles estavam sentados ia dar erro de continuidade. E não é essa a ideia que a gente quer passar, né? Ó, eu tenho todos os detalhes aqui, como você pode perceber, eles sentados. Caso, durante a troca das alianças, os padrinhos estivessem sentados lá, eu não utilizaria essas imagens deles em pé. Eu utilizaria essas imagens dos padrinhos, dos convidados sentados, para que eu possa ter a continuidade no fundo também. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado aí dessa dica de como pode ser, sim, quebrada essa regra 180, desde que a gente tenha esses elementos aí, para que a gente não gere conflito aí para o nosso espectador. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal aí, deixa aquele like bacana pra gente aí, deixa mais dúvidas que vocês possam vir a ter aí sobre edição, sobre captação, que a gente vai respondendo nos comentários e também em outros vídeos aí aqui no nosso canal. Beleza? Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.